Conexão Santista, minha nação, minha instituição, salve torcida jovem, torcida sangue santista, alma santista, resenha santista, DNAs santista, camisa 10 da Vila, meninos da Vila, braço fino santista e todas as torcidas de futebol. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado pelos likes, pelos comentários, pelo apoio no canal do Deleio Santista. Muito obrigado aí aos novos inscritos, que sejam bem-vindos. Eu agradeço a todos, um forte abraço aos meus amigos youtubers. Bom, como eu disse a vocês, enquanto tiver essa baderna aí dentro do Santos, essa bagunça, a minha forma de protesto é usar óculos escuros nas lives e nos vídeos que eu estou fazendo. Não vou mudar a minha consistência em usar óculos escuros. O meu protesto é essa forma que eu achei de protestar, usar óculos escuros. Quem quiser aderir, que adere, seja muito bem-vindo. É uma forma que eu achei da gente protestar e mostrar que nós estamos indignados com esses patetas aí dentro dirigindo a nossa instituição. Porque isso demonstra que nós estamos literalmente na escuridão do mundo da bola, com óculos escuros. Nós não enxergamos nada de futebol, nós não estamos vendo nada de gestão boa, não estamos vendo nada de boas contratações. E o óculos escuro é uma forma da gente dizer que a gente não está enxergando. Só se vê escuridão, só se vê bizarrice. E não se vê também boa atividade com os meninos da nossa base. Só se vê bizarrice. Enquanto a gente estiver usando óculos escuros, para mim, é a minha forma de protesto. Espero que vocês aderem aos amigos youtubers, a torcidas organizadas, usar óculos escuros nos jogos do Santos, mesmo nos estádios. Pessoal, vamos usar essa sugestão aí, pode não ser a melhor, se alguém tiver uma melhor, que venha aqui no canal, que sugira, que a gente vai aderir também. Tá bom? Tamo junto. Bom, falando aí agora, falei sobre a zaga, fiz um vídeo falando sobre a zaga, né? Opinei ali o que eu acho que a nossa zaga precisa e o que uma zaga eficiente tem que ter. Não muda a minha opinião, tem que ter treinos repetitivos, consistência, posicionamento. Já falei da zaga, posicionamento define tudo, do meu ponto de vista. Treino, posicionamento e eficiência, são três coisas que a zaga tem que ter. Já expliquei, já falei, vocês viram. Bom, agora o assunto é o meio-campo. Meio-campo. No meio-campo, na minha modesta e singela opinião, nós temos que ter inteligência e criatividade. Ali sim que se recepciona a bola quando sai do goleiro, passa pela zaga, o meio-campo que vai recepcionar para começar a pensar o que fazer para atacar o nosso adversário. Ou seja, a criatividade. Para mim, na minha modesta opinião, eu joguei como camisa 8, o antigo meia-direita que se falava, né? Quando eu jogava na Várzea, eu era o meia-direita. Eu era um dos caras que ajudava a criar no meio-campo. Sempre ajudei a criar. Por quê? Eu gostava dessa posição. Eu marcava muito mal, eu era péssimo marcador, reconheço, eu era péssimo, mas criador, modéstia à parte, eu criava até bem. Eu tinha muita facilidade em criar porque eu era magrinho, eu era leve, eu era liso. Eu pesava 47 quilos, gente. Eu com 17, 18 anos, até os meus 28 anos, por aí, 26 anos, eu pesava essa média, 52 quilos, 48, essa média. Então eu era um cara muito leve. Então, eu tinha facilidade em me movimentar dentro do meio campo. Eu era muito rápido, era muito inteligente. Eu criava, e a bola vinha, eu já tinha na mente o que fazer com ela. Sair ou pegar ela. Um ou outro. Eu tinha sempre uma alternativa. Modéstia à parte. Eu não fui nenhum craque, não fui nenhum Pelé, não fui nenhum gênio. Mas as minhas bolinhas que eu batia, eu tinha essa eficiência, facilidade em me movimentar. Eu não gostava de ficar parado no meio campo. Eu girava muito. E isso no meio campo, na minha modesta opinião, é primordial ter o jogador no meio campo que se movimenta. Ou se movimenta só ali por zona. Ele não fica parado esperando a bola no pé. Porque o meio campo, como eu disse, é a criatividade, né? É a criatividade do ataque. A bola vai chegar no ataque através do meio campo. Não é geralmente através da zaga que vai dar aquele chutão. Está errado. Chutão não funciona. Tem que ter trabalho com a bola, trabalhar, esperar o momento certo para fazer a bola chegar nos pés dos atacantes, que são os finalizadores. Nós vamos falar sobre o ataque depois também. Então, o meio-campo ele tem que ter, no mínimo, hoje no meio-campo moderno, 2 volantes. No mínimo, um de armação, né? E um de criação. Se tiver os 2 de armação, melhor ainda. Melhor ainda. Por quê? Marcar no meio-campo
não é função do meia. O meia tem que trabalhar com criatividade. Só que o meia tem que jogar um pouco na frente dos volantes. Os volantes ali atrás, eles têm que conduzirem essa bola tanto para os laterais, né, direito ou esquerdo, e ao mesmo tempo conduzirem essa bola para o meia. Para o meia criar e distribuir para o ataque finalizar. Então tem que ter ali um volante diferenciado, que a minha opinião é essa. Aquele cara aqui, quando clareia, que ele está lá na frente, que ele está se apresentando na frente, que ele chega como elemento surpresa, ele sai de trás. Se tem dois, um fica protegendo o meio campo, né? Protegendo o meio campo, que dá consistência para a zaga, e o outro sai para ir jogar junto com o ataque e criar junto com o meia armador, o meia que arma, o que arma. Então, esse volante ele tem que sair para compactar junto com esse armador, os dois juntos, criar os pontas abertos e quem está centralizado finalizar. É essa a função do meio campo. Não se ganha jogo se não tiver um meio campo inteligente, rotativo que eu falo, é se mexer. Não é ficar esperando a bola no pé. Não precisa ficar, corre lá na frente, não. Por zona, se mexer por zona, porque você passa a ser opção de jogada. Mesmo se a bola vier de trás, o atacante lá que pegou a bola, ele já chegou à marcação, ele tem a opção, porque você está próximo para passar a bola para ele e ele conduzir essa bola novamente para recriar esse ataque. Essa é a alternativa do meio campo. O meio campo tem que ser inteligente. Eu não abro mão do volante criativo e do volante marcador. Por quê? O marcador, ao mesmo tempo que ele marca, ele tem que saber jogar. Ele tem que saber jogar. Tem que saber jogar. É o mínimo. O cara tem que saber jogar. Antes de marcar, ele tem que saber jogar. Porque aí há o revezamento. Olha, quando você surpreende a zaga como elemento surpresa, que você sai de trás e surpreende a zaga não está esperando aquele volante junto com o ataque, compensando o ataque. O ataque está sendo marcado, mas esse volante, ele sai de trás sem marcação. Ele vai se infiltrar e vai surpreender a zaga. Ninguém está esperando ele sair. Tem que ter esse volante. E o volante que quando levanta a cabeça, chuta pro gol. Ele viu a possibilidade de chutar, em vez de todo mundo estar esperando, todo mundo marcado. Os atacantes marcados, a zaga já está toda com a sua marcação. Sobrou espaço, esse volante falou, opa, é minha, chuta pro gol. Tem que ter essa consistência de chute e criatividade. Essa é a função do meio campo. Criar e fazer com que essa bola chegue ao ataque com eficiência. Sem ineficiência, sim com eficiência. Tanto para a bola, para os laterais, quanto tanto a bola centralizada para quem está no centro. Porque um time hoje de futebol ele tem que ser compactado, as linhas têm que ser compactadas, tem que estarem próximas. Porque quando se girar a bola, que ele dominar, ele já tem que ter a opção de passar para o seu adversário, para o seu companheiro do lado. E esse companheiro fazer a transição rápida dessa bola para chegar no ataque, para surpreender a zaga. Porque senão, se não tiver movimentação do meio campo, a zaga adversária vai se posicionar na sua frente. Então você tem que movimentar ela. Além do meio campo estar se movimentando, esse meio campo ao mesmo tempo está tirando a zaga do lugar. Porque os atacantes estão recebendo a bola aqui, ali, nas laterais, no fundo, nas costas. Então há essa movimentação. Tem que haver isso. Isso é fundamental para um time de futebol ser produtivo. Pena que o nosso não tem nada disso. O único bom volante, na minha opinião, que nós temos aí no nosso time é o Bom Tempo e o Arão. Os dois fazem o time jogar. Sabem fazer essa compensação no meio campo. Os dois, na minha opinião. Agora, menino, para mim é tudo lá que popô. Para mim não agrega nada. O Schmidt, como marcador, horroroso. Ele está sem tempo de bola. Ele já está cansado e em 15 minutos ele está com a língua de fora. Fisicamente ele está um lixo. Ele não marca. E olha, o pessoal fala que ele tem um passe apurado, um passe de boa qualidade. Cara, o passe do Schmidt, não sei se vocês já perceberam, o passe dele é somente curto. Ele não tem um passe de longa distância que faz com que o atacante surpreenda a zaga adversária. Quem tem esse passe, na minha opinião, é o Bom Tempo. O Bom Tempo tem esse passe. O fato de nós não termos um meia, o volante inteligente, criativo tem que jogar. Se o nosso treinador colocar o Bom Tempo na entrada da grande área ali, como meia, e se nós tivéssemos um volante inteligente atrás para fazer essa compensação da saída do Bom Tempo, nosso time era muito mais produtivo. Mas o nosso treinador não enxerga a bola, ele não enxerga, ele não sabe ver isso, não é a dele. A dele é somente ficar jogando tigrinho. Ele é melhor jogando tigrinho do que treinando o Santos, minha opinião. É o que eu tinha que falar sobre o nosso meio campo. Proatividade, inteligência, rotatividade, né? E principalmente transição de bola. Um meio campo inteligente com os seus volantes tem que ter isso.
E outra, dá cobertura para os laterais quando os laterais apoiam. O lateral apoiou, você tem que ficar lá na posição dele dando cobertura. E o outro protegendo a zaga. É o mínimo que tem que ter um time inteligente. Isso a gente vê muito pouco no futebol brasileiro, porque os treinadores hoje, todos eles jogam por uma bola. A maioria deles jogam por uma bola, tudo tanga força, tudo medroso de jogar para frente. Esse é um problema horrível no futebol brasileiro, é por isso que nós não evoluímos nesses anos e não vamos ganhar Copa do Mundo nenhum. Não vamos ganhar a Copa do Mundo, não vamos ser competitivos mais por causa disso, porque os nossos treinadores aqui têm medo de jogar para frente. Tem medo, eles têm medo, eles esquecem que jogar futebol, né? Hoje, o futebol moderno é ganhar, é resultado, e resultado para eles é 1-0. Fez 1-0, todo mundo se tranca. Isso é horrível de ver, é nojento de ver. Tem algumas exceções aí que depois a gente fala sobre isso. Um abraço do Deleio Santista, se inscreva no nosso canal, dê uma moral, apoiem, façam aí seus comentários, comentem por favor, critiquem também se não concordarem, é um direito de vocês. Eu acho que o meio campo, para mim, Deleio Santista, é o coração de um time de futebol. É a minha opinião. Tamo junto, um abraço a todos aí e até mais.